preciso fazer então? Eu preciso me unir a essa grande prostituta. Porque se ela é um sistema religioso poderoso, se ela é um sistema econômico poderoso, se ela é a mais poderosa da Terra, então eu preciso me aliançar a ela, fazer tudo o que ela quer, porque assim eu vou me manter em segurança. Por isso que a palavra está dizendo que os reis da terra se prostituíram com ela. Como é me prostituir com ela? Fazer tudo o que ela faz. Então, tudo que a grande Babilônia faz no seu meio, no seu território, é o que eu vou fazer no meu território também, no meu reino. Então, esse rei de outro reino, que não é a Babilônia, ele faz as mesmas prostituições que ela. Então, ele comete as mesmas abominações. Ele, então, adora os mesmos deuses. Ele também professa a mesma fé que a Babilônia. Ele, então, aproveita da segurança, dos recursos que a Babilônia dá para esse rei. Então, todos os reis, no final dos tempos, queridos, que desejarem segurança, principalmente, prestígio, financeiramente e em todos os outros aspectos, o que eles vão fazer no final dos tempos? Eles vão se voltar para essa grande prostituta, para essa grande Babilônia. Por quê? Porque fazendo isso, eles vão estar se aliançando com essa cidade, com esse poder, esse sistema religioso e econômico, e eles vão estar em segurança. Então, quer se manter em segurança no seu reino, você vai ter que se aliançar com essa grande prostituta. Estão entendendo até aqui? Tá dando para entender o que eu tô querendo dizer? Então, essa é a estratégia, né? Que não é de hoje que isso acontece. Se você rebobinar a fita e voltar para os outros impérios, é exatamente isso que acontecia. Quando um reino queria ter segurança, ficar em segurança com o seu povo, então ele se aliançava com aquele imperador, com aquele rei que estava sob aquele império, e assim ele poderia ter tranquilidade para viver em segurança, para ter comida, para ter todo tipo de privilégio que aquele império estava impondo. Se eu queria ter segurança, eu me aliançava então com esse império e ficava por ali, ok? Assim eu mantinha a minha segurança. Então é disso que a palavra está falando. Todos os reinos, todos os reis que se voltarem contra a prostituta, contra a Babilônia, contra o império da besta, simplesmente eles vão estar em perigo, porque a grande prostituta vai querer exterminar todo aquele que for contra ela. Por isso que ela vai ter uma fúria muito grande e ela vai beber muito vinho dessa prostituição dela, dessa fúria, ok? É disso que está se falando. Vamos continuar, versículo 4. Faltam 7 minutos, vou falar mais um pouquinho, vocês me lembram, a gente já fecha e abre de novo. Versículo 4. Então, perdão. O finalzinho do versículo 3 diz assim, ó: à custa do seu luxo excessivo, os negociantes da terra se enriqueceram. Isso aqui é muito importante, porque muitos versículos daqui para frente vão falar exatamente sobre isso. O que está acontecendo aqui? Lembra que eu falei que os impérios, os reinos que quiserem ter segurança e quiserem ter dinheiro e quiserem ter prestígio, o que eles vão ter que fazer? Eles vão ter que negociar e se aliançar com a grande prostituta. Em contrapartida, a palavra diz que a grande Babilônia, ela está numa região desértica. Ela está numa região que ela não tem muito recurso próprio, ok? Então, o que isso vai fazer dela? Vai fazer dela alguém que importa muito. Sabe o significado de exportação e importação? A grande Babilônia é alguém que importa muito. O que é importação? Importação é meu reino, mandar buscar fora as mercadorias que eu preciso dentro da minha terra. Então, por exemplo, no Brasil, eu não sei o que o Brasil mais importa de fora. Petróleo? Talvez seja, né? Não sei se é isso. Mas vamos supor que fosse petróleo. Então, o Brasil, ele precisa trazer muito de fora o petróleo, ok? Então, ele é dependente de outra nação a respeito do petróleo. A grande Babilônia, essa prostituta, ela tem quase zero recurso dentro da cidade dela. Ela só tem muito poder, ok? Ela tem um grande sistema religioso e ela tem muita riqueza ali dentro. Ela tem muito prestígio. Ela vai ser uma nação ou uma cidade extremamente com grande prestígio. Só que ela importa tudo o que ela precisa. Então, a gente vai ver no finalzinho, no versículo 11 ali, vai falar sobre todos os produtos que ela importa.
Então, quando ela fazia essas compras dessas outras nações, o que aconteciam com esses reis dessas outras nações? Com os comerciantes, com os negociadores dessas outras nações? Automaticamente eles se enriqueciam. Então, todo mundo que era um negociante direto com a grande Babilônia, com a grande prostituta, ele enriqueceu grandiosamente. Então, tudo que a grande Babilônia precisava, ela tinha que vir num outro reino e comprar daquele reino. Ok? Nós vamos ver grande parte da mercadoria que ela vai importar. Então, ela precisava de muita coisa. Então, ela enriqueceu as nações ao redor dela. Então, todo mundo gostava de vender para essa grande cidade, para a grande Babilônia do final dos tempos, que a gente não está dando nome para ela. Eu falei alguma coisa para vocês, mas, né, vamos deixar como grande Babilônia e vocês vão saber. Vai ser uma cidade, uma capital de um sistema religioso muito forte e automaticamente de um sistema econômico muito forte. Vou falar bem baixinho aqui só para vocês, tá bom? Hoje, quem cabe dentro desse perfil é um lugarzinho chamado Arábia Saudita, tá bom? Deem uma olhadinha lá depois que vocês vão entender um pouquinho. Mais precisamente, Meca. Dá uma olhada lá que vocês vão entender um pouquinho do que eu tô falando, tá bom? Mas é isso. Então, a grande prostituta, a grande Babilônia, ela vai importar toda a mercadoria que ela gosta, que ela se beneficia. E geralmente essas mercadorias que ela se beneficia são mercadorias de grande valor, ok? Que vão trazer para ela justamente todo o luxo que ela gosta, toda a pompa que ela gosta, toda a ostentação que ela gosta, ok? É disso que ela vai se vangloriar. Nós vamos ver aqui também. Então, os negociantes da terra se enriqueceram às custas de quem? Da grande Babilônia, ok? Então, no final dos tempos, vão ter nações que vão se enriquecer demais, justamente às custas da grande Babilônia. E aí eles vão ficar, nós vamos ver aqui o lamento e o choro desses negociantes vai ser tremendo. Por quê? Porque agora a grande Babilônia caiu. Tá arruinada, ok? Ela acabou. Oi? Vamos lá, vamos fechar então e eu já abro. Vamos fechar. Oi, pastor, graça e paz, tá por aí, é? Glória a Deus. Amém. Tá bom. Eita, eita, olha a gente, a GM, olha a quantidade de carros em produção, meu Deus do céu, isso é uma loucura. Pensa numa produção em massa, é uma empresa como essa, gente do céu, eu nem imagino a grandiosidade disso. Quantas pessoas tinham, gente? 11? Acho que era alguma coisa assim, né? Eu comprei 12. É, né? Soninha não entrou ainda, com o pastor Marcos, né? Quem mais que tava aqui? 14? Ixi, cadê a turma? É uma aula especial.
Vamos continuar aqui e o pessoal vai chegando, gente. Cadê a turma? Vou colocar aqui. Cadê vocês? Vamos lá, e o pessoal vai chegando. Vamos continuar aqui. Opa, tá chegando, 11. Entende que então os negociantes, né, os reis da terra, os outros reinos, né, eles se beneficiaram tanto, né, dessa compra, dessa importação da Grande Babilônia, que nesse momento em que ela cai, então, que há essa ruína dessa grande cidade, dessa Grande Babilônia, todas essas pessoas que se enriqueceram às custas dela, todas as pessoas que tiveram algum benefício por conta dessas compras, dessa importação que elas faziam, essas pessoas vão ficar aterrorizadas, amedrontadas. Por quê? Porque o financeiro delas também vai ser atingido, né? A vida financeira desses negociantes, desses reinos, vai ficar também mexida por causa da queda da Grande Babilônia, né? Dessa Babilônia aí que importava tantos produtos. Vamos continuar. Versículo 4. Então ouvi outra voz dos céus que diziam: saiam dela, vocês, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam. Gente, para mim aqui, esse chamado, né, dessa voz dos céus, tá falando justamente sobre nós sairmos desse sistema religioso e econômico. Então, qual é o alerta para a igreja nos últimos dias, literalmente? Tanto todas as 7 cartas que nós estudamos minuciosamente, voltem lá depois e vejam. E aqui é uma chamada, como se fosse a última chamada, porque esse anjo que está falando com João é um dos anjos que está com as taças na mão. Então, é a ira final de Deus sobre a terra. Então a gente precisa entender, Jesus está voltando nesse momento. Então ele está dizendo assim: saiam dela. Então é para nós nos abstermos desse sistema tanto religioso quanto econômico. Por quê? Porque se a gente tiver no meio disso tudo, se a gente tiver participando de toda essa negociata e de toda essa economia e todo esse sistema religioso que é uma falsa igreja. Lembra que eu falei também essas aulas atrás? Essa mulher, né, que fala no capítulo 16 aqui, 17, na verdade, está falando sobre uma falsa mulher. Então a gente precisa discernir nos últimos dias quem é essa falsa mulher e sair desse sistema, tanto religioso quanto econômico, ok? Então nós, povo de Deus, aqueles que são realmente lavados e remidos pelo sangue de Jesus, aqueles que estão se guardando, se santificando, mesmo debaixo de ameaça, né, do anticristo e da própria Babilônia aqui, que ela vai realmente matar muitos santos nos últimos dias. Nós precisamos estar fora de tudo isso. E fora, quando a gente fala aqui, é fora do sistema, é fora desses pecados, que é essa prostituição, essa adoração a outros deuses, essa adoração a Mamon nos últimos dias, que está muito forte já, né? Adoração ao dinheiro, adoração a tudo que a economia, né, de um país pode me proporcionar. Então eu vou me corromper por causa do dinheiro, eu vou me corromper pelas minhas necessidades que eu acho que eu tenho. Então, o que o anjo está bradando aqui é: saiam dela. Dela o quê? Dessa grande cidade, não numa cidade literalmente física, mas num sistema. Eu até coloquei aqui do lado para vocês. É um sistema, gente. A Babilônia, ela é uma cidade, mas ela exporta para todo mundo, para todo o império, o sistema religioso e o sistema econômico. Então, o Império Romano, ele tinha que se sujeitar àquilo que a base, né, o forte principal dissesse. Então, aqueles que iam contra toda a lei, toda a regra religiosa e econômica de Roma era perseguido. Assim também na Babilônia, se você não seguisse à risca
a parte religiosa e a parte econômica daquela nação, você também era perseguido. Então é disso que o anjo está falando, conclamando, chamando, né? Povo meu, saiam dela, saiam desse sistema, não se corrompam, não participem dessa prostituição. Adorem somente ao Senhor, ok? Porque senão as pragas que caírem sobre ela vai cair sobre aqueles que estiverem no meio dela, ok? Versículo 5. Pois os pecados da Babilônia acumularam-se até o céu, e Deus se lembrou dos seus crimes. Retribuam-lhe na mesma moeda, paguem-lhe em dobro pelo que fez, misturem para ela uma porção dupla no seu próprio cálice. Façam-lhe sofrer tanto tormento e tanta aflição como a glória e o luxo a que ela se entregou. Olha o que essa grande prostituta dizia de si mesma, né? Essa cidade dizia de si mesma, esse reino, essa cidade mesmo, né? Olha o que ela dizia de si mesma. No finalzinho do versículo 7. Em seu coração ela se vangloriava. Olha o que ela dizia: estou sentada como rainha, não sou viúva e jamais terei tristeza. Queridos, eu quero aqui falar para vocês a respeito de uma palavra que aparece principalmente muito no Velho Testamento, a respeito de prostituição com outros deuses, prostituição com outras divindades, né? E é o principal chamado de Deus para que o seu povo, para que Israel, agora no Novo Testamento, para que a igreja não se corrompa nisso, né? Não se prostitua com outros deuses. Já falamos bastante sobre isso, não vou ficar repetindo aqui. Mas uma das palavras que aparece muito, principalmente no Velho Testamento, e só algumas vezes aqui no Novo Testamento, é uma palavra chamada Baal. Ok? O que significa no hebraico a palavra Baal? Um dos significados, e talvez o mais importante para nós aqui, para nós entendermos essa declaração dessa grande prostituta, é exatamente o significado da palavra Baal em hebraico, que significa marido. Ok? Então, uma das principais traduções para a palavra Baal no hebraico é marido. Então a pergunta de Deus para mim, para você e para a grande Babilônia é: quem tem sido o seu marido? E Deus no Velho Testamento, em vários versículos, ele fala para Israel: eu sou o teu marido. Eu sou o teu Baal. Tem um versículo no Velho Testamento, eu não anotei aqui, gente. Depois vocês podem procurar. Se vocês não acharem, vocês me chamam que eu vou falar. Deus fala que ele é Baal no original, né? Se a gente pegasse a palavra no original, estava escrito Baal. Deus está dizendo que ele é Baal de Israel. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que ele é o marido de Israel. Por quê? Porque quando nós temos um marido, quando nós temos um esposo, nós estamos em um casamento. E quando nós estamos dentro de um casamento, o que nós temos nesse casamento? Relação íntima, ok? Nós nos tornamos um só corpo. E quando nós adoramos a Deus de toda a alma, com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, o que nós estamos fazendo também? Nós estamos então entrando em relacionamento íntimo. Nós nos tornamos um com o Senhor, a palavra diz, né? Vocês se tornam um com o Senhor. Quando nós estamos num casamento natural, o que a palavra de Deus diz também? O homem e a mulher se tornam uma só carne, ok? E com Deus nós somos um só espírito. Então, o mesmo significado espiritual que Deus fala para nós, que ele é o nosso Baal, ele é o nosso marido, é o que essa grande prostituta está dizendo aqui. Olha o que ela revela para nós. Ela diz: estou sentada como uma rainha. Então ela acha que ela tem um trono e que ela reina sobre toda a terra, certo? Ela é rainha. Então ela tem um rei. Quem é o rei dela? É o Baal dela, né? É o marido dela. Quem é o marido dela? É o Deus a quem ela serve. E ela diz assim: não sou viúva. O que ela quer dizer com isso? Que o marido dela nunca morreu. Satanás vem andando ao longo das eras, dos séculos,
E ele continua sendo o marido de quem quer adorá-lo. Ele continua se tornando um com quem quer adorá-lo. Ele continua sendo Baal de quem quer adorá-lo. É isso que essa grande cidade está dizendo. É isso que essa grande prostituta está dizendo. Eu não sou viúva. Entende? Podemos ir? E jamais terei tristeza. Olha, ela está se vangloriando de que jamais ela vai passar por qualquer tristeza. Gente, isso é terrível. Olha o versículo 8. Por isso, num só dia, as suas pragas a alcançarão. Quais são as pragas que vão vir sobre essa grande prostituta, sobre esse sistema religioso, sobre esse sistema econômico, sobre essa grande cidade que vai se achar a grande prostituta? Morte, tristeza e fome, e o fogo a consumirá, pois poderoso é o Senhor Deus que a julga. O juízo de Deus virá sobre a grande Babilônia. Através de quem? Da própria besta e através dos próprios chifres, são os reis que estão ao redor dela. Eles vão se revoltar tanto contra todo esse luxo, contra toda essa gana que essa grande prostituta tem de mais riqueza, ostentação, prestígio, fama. Ela vai ser vestida de tanto luxo, de tanta ostentação, que os próprios reinos que são subjugados por ela vão se levantar contra ela pelo próprio mandado do Senhor. É o Senhor quem vai pôr no coração deles essa destruição da grande Babilônia. Versículo 9. Quando os reis da terra se prostituíram com ela e participaram do seu luxo, virem a fumaça do seu incêndio, chorarão e se lamentarão por ela. Amedrontados por causa do tormento dela, ficarão de longe e gritarão. Queridos, as pessoas que estão acostumadas a ver a glória dessa grande cidade, a ver o luxo dessa grande cidade, a ostentação dessa grande cidade, desse domínio, né, dessa grande prostituta, quando isso começar a acontecer, essa ruína vier sobre ela, e vai ser tão repentino, e esse um dia, né, num só dia, eu quero dizer para vocês que a palavra de Deus, quando fala, e um dia pode ser 1000 anos, e 1000 anos pode ser um dia, mas como nós estamos falando de 3 anos e meio, que são o final da grande tribulação, eu acredito que esse num só dia é algo muito próximo, tipo assim, uma semana, 10 dias, 2 dias, não sei quanto. A palavra está dizendo em um só dia. É como se essa ruína dessa grande prostituta fosse muito rápida, muito repentina, muito de uma vez. Sabe, uma destruição igualzinho Sodoma e Gomorra? É exatamente o que vai acontecer nos últimos dias com a grande prostituta. Tanto é que as referências que os textos dão aqui para nós é exatamente do mesmo tormento que aconteceu exatamente com Sodoma e Gomorra. De uma só vez veio toda a destruição sobre aquela terra, sobre aquelas duas cidades, por causa da sua prostituição, por causa dos seus crimes, que também tinham chegado até o céu, como a gente acabou de ler no versículo 5, ok? Então a ruína da grande Babilônia, dessa cidade gloriosa dos últimos tempos, desse sistema religioso, vai ser muito parecido com a destruição que aconteceu em Sodoma e Gomorra, ok? E aí, esses negociantes, essas pessoas que estavam acostumados com toda essa glória, eles vão começar a lamentar e chorar. Por quê? Porque ela está sendo destruída? Não. Porque o lucro deles está indo por água abaixo, ok? Porque aquela grande cidade, com todo luxo, com toda a pompa e ostentação, está indo por água abaixo. Então, eles estão temendo pelo juízo de Deus contra eles também, ok? Porque eles também se prostituíram com ela. Eles também fizeram todas as abominações que a grande prostituta fez. Opa! Se a grande prostituta está sendo destruída, o que vai ser de mim? Então, esse temor, esse tormento, esses amedrontados aqui, tem a ver com esse medo,
com esse pavor que eles estão agora por ver que a grande prostituta está sendo julgada pelo próprio Deus. Vocês acham que as pessoas não vão ter essa consciência de que é a ira de Deus que está vindo, que é o juízo de Deus que está vindo, seja de que Deus eles pensarem, né? Se eles não conseguirem entender que é o Deus Todo-Poderoso que está trazendo juízo, eles vão pensar em outros deuses, inclusive. Mas eles vão acreditar que é Deus ou algum Deus que está trazendo juízo sobre a Grande Babilônia, sobre todo esse luxo e ostentação que ela fazia. E aí eles começam, né? Ai, a Grande Babilônia, Babilônia, cidade poderosa, em apenas 1 hora chegou a sua condenação. Então, todos os seus crimes, todos os seus pecados, toda a sua prostituição está sendo julgada. Está sendo, então, trazido todo esse julgamento, esse juízo, né, sobre essa grande cidade. Olha o que os negociantes começam, então, a chorar por quais produtos que essa cidade importava. Olha tudo que aparece aqui para nós. Versículo 11. Os negociantes da terra chorarão e se lamentarão por causa dela, porque ninguém mais compra a sua mercadoria. Quais são as mercadorias? Versículo 12. Artigos como ouro, prata, pedras preciosas e pérolas, linho fino, púrpura, seda e tecido vermelho, todo tipo de madeira de cedro, peças de marfim, madeira preciosa, bronze, ferro e mármore, canela e outras especiarias, incenso, mirra e perfumes, vinho e azeite de oliva, farinha fina e trigo, bois e ovelhas, cavalos e carruagens, e corpos e almas de seres humanos. Então, tudo que a gente pode imaginar de mais precioso sobre a terra, essa grande prostituta trazia para o seu luxo, trazia para o seu deleite. Lembrando o que é a grande prostituta? Um sistema religioso e um sistema econômico em uma cidade matriz, ok? Todo o restante também usufrui disso, mas existe uma matriz, existe a mãe das prostitutas, é ela que usufrui de todos esses recursos que vêm dos navios, que vêm do mar, que vêm de outros reinos, que vêm de outras terras, para então suprir a sua necessidade de luxo, de ostentação, de tudo que é bom, ok? Então, todos os impérios que a gente pode olhar para trás, era o que eles mais gostavam também, de ter muito luxo, de ter muita riqueza, de tirar de todos os lugares, os reinos que eles subjugavam, eles tiravam toda a riqueza que esses países tinham e traziam para a sua sede, para o seu país sede do império, onde o imperador estava ali reinando. E é exatamente isso que vai acontecer, o que já está acontecendo nos últimos dias, ok? Perceberam aí todas as mercadorias? Podemos seguir? Não vou entrar nos detalhes de cada uma delas, porque fala de todo tipo de necessidades, né? Que essa grande cidade, que essa grande prostituta vai precisar. Eles dirão, né? Os negociantes, foram-se as frutas que tanto lhe apeteciam. Então, tudo que tinha de bom ali naquela cidade, simplesmente acabou. Todas as suas riquezas e todo o seu esplendor se desvaneceram, nunca mais serão recuperados. Essa cidade vai sumir do mapa, queridos, assim como Sodoma e Gomorra queimou e não se tem nem vestígios direito. Muitos arqueólogos falam que tem vestígios de Sodoma e Gomorra, mas quem pode afirmar que realmente é, ok? Historiadores falam que sim, mas eu acredito que assim como Sodoma e Gomorra sumiram do mapa, literalmente, você não encontra restos visíveis dessas duas cidades, eu acredito que a Grande Babilônia, no final dos tempos, também vai ser essa que vai ser tão arruinada, tão destruída, tão queimada, que não vai sobrar pedra sobre pedra dessa cidade. Versículo 15. Os negociantes dessas coisas, que enriqueceram à custa dela, ficarão de longe, amedrontados com o tormento dela,
e chorarão e se lamentarão, gritando: ai, a grande Babilônia, vestida de linho fino, de roupa de púrpura e vestes vermelhas, adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Em apenas 1 hora, tamanha riqueza foi arruinada. Todos os pilotos, todos os passageiros e marinheiros dos navios e todos os que ganham a vida no mar ficarão de longe. Ao verem a fumaça do incêndio dela, exclamarão: que outra cidade jamais se igualou a esta grande cidade? Então, até as pessoas que estão acostumados, né, a levar mercadoria, a levar pessoas para essa grande cidade, para esse lugar que é chamada a grande prostituta, eles vão olhar de longe e ver toda essa destruição e essa fumaça que está subindo por causa da ira de Deus que veio sobre eles, e eles começam a dizer que outra cidade na terra foi tão gloriosa, foi tão bela quanto essa cidade que está sendo destruída. Lançarão pó sobre a cabeça e, lamentando-se e chorando, gritarão: ai, a grande cidade! Graças à sua riqueza, nela prosperaram todos os que tinham navios no mar. Tá vendo que eles estão chorando e lamentando porque eles estão perdendo, ó, é o dinheiro que vem dessa grande cidade. Em apenas 1 hora, ela ficou em ruínas. Celebrem o que se deu com ela, ó céus. Celebrem, ó santos, apóstolos e profetas. Deus a julgou, retribuindo-lhe o que ela fez a vocês. Voltem comigo algumas páginas, Apocalipse 6:9. Apocalipse 6:9. Olha o que está acontecendo aqui nesse exato momento. O que muitos santos, naquele momento ali de Apocalipse 6:9, pediam ao Senhor, agora está acontecendo. Apocalipse 6, versículo 9, eu falei, né? Diz assim, ó: quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. E eles clamavam em alta voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então cada um deles recebeu uma veste branca, e foi-lhe dito que esperassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos que deveriam ser mortos com eles. Estão vendo o que está acontecendo? Aqui é o 5º selo, e ali onde está acontecendo com a Grande Babilônia, na minha opinião, é justamente essa junção. Lembra que eu falei para vocês que os selos, as trombetas e as taças, eles acontecem quase que em paralelo? Quando nós estudamos, quem não lembra, volta lá e vê os vídeos. Vocês vão perceber que as coisas estão acontecendo quase que de forma paralela, junto, né? Então, estão caminhando junto. Então, quando abre-se o 5º selo, que ele vê, né, debaixo do altar, essas pessoas que já morreram por